Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Arieska Meurer e eu vim falar sobre livros. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês quais são as minhas metas literárias para 2025. Para o ano de 2024 eu coloquei duas metas literárias, que eram, a primeira delas, fazer a leitura de 12 clássicos. Eu elenquei quais que eram os clássicos que eu gostaria de ler durante o ano, e também a segunda meta foi que eu não poderia comprar livros livremente. Eu só poderia comprar um único livro a cada 5 leituras finalizadas de obras que já estavam na minha estante. Essa segunda meta foi uma forma que eu achei de me incentivar, de me forçar a fazer a leitura de obras que estavam na minha lista, assim, de espera há muito tempo, que eu gostaria muito de ler, mas que sempre acabava deixando passar na frente outros que iam chegando, que eu ia comprando. Então foi uma forma de me incentivar a finalmente pegar essas obras que eu tinha curiosidade para conhecer. Aí, se vocês querem saber como que foi o balanço final dessas duas metas para 2024, há 2 semanas atrás eu lancei o vídeo falando sobre o meu 2024 em livros e falei sobre o que eu consegui atingir ou não dessas metas que eu estabeleci. Eu vou deixar linkado daí na descrição desse vídeo. Mas se teve uma coisa que ficou de lição, é que eu não posso estabelecer metas muito fora da minha realidade, muito malucas, que daí no final do ano eu vou acabar ficando um pouco frustrada por ou eu não ter conseguido completar elas, ou ter sido muito sofrido conseguir atingir esses objetivos. E eu acho que não é essa a intenção. Quando a gente coloca uma meta para nossa vida pessoal, uma meta financeira, para qualquer área, para qualquer esfera da nossa vida, a gente tem que colocar algo que a gente queira atingir, mas que também seja realista, algo que também seja gostoso, porque não adianta nada também você colocar uma meta absurda de leitura. Eu quero ler 100 livros em 2025. E daí você vai ter tempo? Você vai ter disponibilidade? Você vai ter mente suficiente para isso? Você vai estar descansado para isso? Ou vai acabar te sobrecarregando e vai tornar a leitura algo pesado e chato para você? Não é essa a intenção, né? Então, muito parecendo assim no sentido contrário, para 2025 eu estabeleci 4 metas literárias. Mas calma, eu acho que elas são super atingíveis, pelo menos para minha realidade me pareceu ok, e eu vou agora mostrar para vocês cada uma delas. A primeira meta literária que eu estabeleci para 2025 é ler 12 estados diferentes do Brasil. Essa tá totalmente engajada, totalmente encaminhada, porque nós já estamos fazendo há alguns meses aqui no canal o projeto de leitura Estados do Brasil. Para quem não conhece ou não tem acompanhado, esse é um projeto para a gente conhecer ao menos um livro de cada estado do Brasil. Eu criei esse projeto inspirada em um outro que tem o objetivo de ler um livro de cada país do mundo. Só que eu fiquei pensando na época que, ok, é muito legal você ter o contato com outras culturas, com outras histórias de outros países, mas a gente conhece a nossa própria literatura? Quanto que a gente conhece do nosso próprio país? Então, eu pensei em só começar o projeto de leitura dos países do mundo quando eu terminasse o projeto de leitura dos estados do Brasil. Então, o meu primeiro objetivo para esse ano é ler mais 12 estados, um para cada mês do ano. E janeiro, fevereiro e março, primeiro trimestre de 2025, já está definido. Nós vamos ler em janeiro a Paraíba, com a obra O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Em fevereiro, nós vamos ler Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, representando o estado de Minas Gerais. E em março, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, representando o estado de Alagoas. As próximas leituras daí nós vamos definindo juntos no decorrer do ano. Segunda meta que eu estabeleci para 2025 é ler 12 livros da minha lista de 35 livros para ler antes dos 35 anos. Há mais de um mês, mais ou menos, eu lancei aqui no canal um vídeo falando para vocês qual que será a minha prioridade de leitura até os meus 35 anos. Eu estabeleci 35 livros que já estão na minha estante, que eu já tenho aqui e que eu quero ler antes de completar 35 anos. Agora, em janeiro, eu completo 32 anos, então eu pensei assim, 2025 eu terei 32, dá para ler 12, com 33 mais 12, com 34 eu leio os que estão faltando. Então,
Então, essa é uma meta que provavelmente eu vou repetir em 2026, mas a minha intenção é conseguir fazer essa divisão para que eu não perca o ritmo e ao chegar aos 35 anos eu tenha conseguido atingir esse objetivo de ler essas 35 obras. Como vocês podem ver, essas minhas metas literárias estão sendo bem pensadas para ficar bem encaminhado para outros objetivos que eu já estabeleci. E é uma coisa que eu aconselho bastante vocês a fazerem. Não criar metas literárias malucas que talvez vocês não vão conseguir atingir porque não estão alinhadas com a sua realidade. Então, as minhas metas eu tô tentando alinhar a outros objetivos meus que eu já coloquei para minha vida. Então, eu acho que no final do ano eu estarei satisfeita com os meus resultados. A terceira meta que eu estabeleci para 2025 talvez seja um pouquinho mais difícil. Eu quero ler pelo menos um livro em cada um dos idiomas que eu estudo. Então, eu quero ler pelo menos um livro em francês, um livro em espanhol e um livro em inglês. Em inglês é um pouco mais fácil para mim, porque eu já estudo há muitos anos e eu já tenho várias obras na minha estante que são em inglês, mas em francês e espanhol existem dois tipos de dificuldades. Em espanhol é porque eu tenho muita dificuldade com o idioma. Eu sempre falo para quem me pergunta que, apesar do espanhol ser muito parecido com a língua portuguesa, para mim, particularmente, ela é muito difícil de aprender, porque tem muitas vezes que você acha que uma coisa é igual e não é, tem muitas palavras que são diferentes, que têm origens diferentes, então a leitura em espanhol, por incrível que pareça, é muito mais difícil para mim do que em inglês e francês. A outra dificuldade que envolve essa meta é na língua francesa por causa do acesso a esse tipo de obra. O Brasil não é um país que tem fácil acesso a obras em língua francesa. Os pouquíssimos lugares que vendem obras em francês acabam cobrando um valor muito alto porque é muito caro trazer da França e de outros países francófonos essas obras. Não é um acesso tão fácil quanto em língua espanhola, porque nós estamos no meio de um continente em que nós estamos rodeados de países que falam a língua espanhola. Não é o mesmo com a língua francesa. Pensando nisso, eu tenho planejado tentar fazer a leitura de Os Trabalhadores do Mar em francês. Essa edição que eu tenho aqui é do Clube de Literatura Clássica e é uma edição bilíngue. Eu tenho aqui nesse cantinho o texto original em francês e aqui desse lado o texto em português. Eu acho que talvez vai ser difícil essa leitura porque Victor Hugo em português já é uma leitura um pouco puxada. Aí eu fico imaginando que em francês não vai ser assim tão simples. Mas eu vou tentar, então eu vou ver se eu não consigo que Os Trabalhadores do Mar seja a minha leitura em língua francesa para o ano de 2025. Eu estabeleci essa meta porque eu quero me incentivar, me forçar a ler mais nos idiomas que eu estudo. Como alguns de vocês já sabem, eu quero me especializar como tradutora em língua francesa e eu reconheço que eu ainda tô muito apoiada na muleta da língua portuguesa. Eu estudo, eu sei ler em francês, eu sei ler em inglês, mas eu ainda fico na zona de conforto de ler os meus livros em língua portuguesa porque é mais rápido, é mais fácil. Eu quero colocar esse desafio para 2025 para eu ler pelo menos um de cada um desses idiomas que eu estudo, mas, se possível, ler mais do que um. E daí, a minha última meta é muito envolvida com algo que eu revelei para vocês no vídeo de 2 semanas atrás, que é uma meta que eu estarei conduzindo com a Ariesca Criança. Eu mostrei para vocês que o sebo daqui de Maringá que eu frequento disponibilizou para venda essa coleção Uma História por Dia da Disney, que teve um peso muito importante na minha vida literária quando eu era criança. Eu fiquei muito feliz e muito emocionada de ter a oportunidade de finalmente ter esses livros no meu acervo e eu quero fazer essa leitura de Uma História por Dia. Então a gente tá agora no finalzinho de 2024. Oficialmente o verão começou no Brasil no dia 21 de dezembro, apesar do calor já ter começado antes, mas oficialmente o verão começa no dia 21 de dezembro e no dia 21 eu comecei essas leituras. Então eu vou seguir as leituras de acordo com as estações. Então atualmente eu estou lendo o verão, em seguida eu lerei o outono, inverno e por fim
primavera. Então, a minha quarta e última meta literária para 2025 é fazer a leitura completa da coleção Uma História por Dia da Disney, que fez parte da minha infância literária. Como eu falei para vocês, eu tentei estabelecer metas que não fossem tão audaciosas, metas que estivessem mais alinhadas aos meus objetivos de vida, aos meus objetivos de leitura e também aos meus objetivos profissionais. Então, essas foram as 4 metas que eu estabeleci para o ano de 2025. Eu acredito sinceramente que eu vou conseguir atingir cada uma delas, mas vai ter uma programação, vai ter um cronograma, uma organização para que em dezembro do ano que vem eu possa trazer um resultado positivo para vocês. E daí, é claro, não poderia encerrar esse vídeo sem pedir para vocês, por favor, que compartilhem aqui nos comentários quais são as metas literárias que vocês estão estabelecendo para o seu 2025. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E se você gosta de conteúdo de literatura, por favor, curta esse vídeo e sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Sugestões são sempre bem-vindas. Tenha um lindo dia e ótimas leituras. Tchau!